Louvado seja Deus, boa noite a todos, que Deus possa continuar abençoando a cada um. Louvado seja Deus, para quem não sabe, estamos em uma semana profética. Hoje nós vamos ministrar sobre Ezequiel 37, quando Deus te leva ao vale para te levantar no espírito, ou nós temos aqui do vale ao avivamento, o sopro que ressuscita destinos. Eu achei mais interessante aí nós estarmos dentro desse sopro aí que muda destinos, amém? Livro base hoje da nossa ministração vai ser Ezequiel 37, 1-14. Eu vou fazer bem diferente com vocês. Eu vou ler cada versículo, eu vou explicar cada versículo, amém? Perdão. A voz querendo faltar, mas Jesus não vai deixar. Louvado seja Deus, amém? Queridos, aqui em Ezequiel 37, 1, e veio sobre mim a palavra do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ezequiel é bem interessante. Esse Ezequiel ele foi conduzido pelo próprio Espírito de Deus. Isso mostra que nem sempre ser guiado por Deus significa ser levado a lugares fáceis. Algum de vocês aí já foi levado por Deus a um lugar que foi muito difícil? Porque às vezes Deus nos conduz a vales difíceis para nos ensinar algo muito poderoso. O vale cheio de ossos, ele representa um lugar de morte, de perda, de desespero, talvez até um cenário sem esperança aos olhos naturais. Eu quero te dizer algo que o Espírito Santo falou no meu coração antes de iniciar aqui, que por muitas vezes você foi lançado, talvez em algum lugar que parece que não tem saída, não é verdade? Você já se sentiu cercado por situações que gritam dentro de você pelo fim? Ou talvez você está no fundo de um poço e tudo que você deseja é recomeçar a tua história com paz. Assim estava o profeta Ezequiel, um homem separado por Deus, um sacerdote que viu o templo ser destruído, o povo ser exilado e a esperança ser enterrada sobre ruínas de dor. Ezequiel não só era apenas alguém que olhava de fora, ele sentia na pele a dor do povo, porque ele era uma pessoa com chamado, ele era um homem com chamado. Queridos, não somente com chamado, mas com o coração esmagado. Por quê, pastora? Porque Deus levou Ezequiel ao vale de ossos secos. E ele não deixou se perder pelos seus próprios pensamentos, com sofismas. Ele foi conduzido diretamente ao cenário mais difícil, ao ambiente que ninguém quer entrar. Um vale cheio de ossos. Um lugar onde não há beleza, apenas perda. Um lugar onde há um fim, onde não havia sequer carne ou vida ou até mesmo esperança. E Deus se formou, aleluia, naquele lugar a respeito de Ezequiel, para que ele fosse profetizar. Há muitos vivendo nesse mesmo vale, assim me revela o Espírito Santo. Não é um vale geográfico, tá, queridos, que Deus me revela aqui. É um vale emocional, é um vale de alma. Gente com promessas antigas aqui dentro desse vídeo, que morreram antes de cumprir, porque estão sem esperança. Gente com fé, mas está desidratado no tempo. O tempo desidratou. Com o tempo, ele foi parando. Gente com identidade espiritual destruída por traumas, talvez abusos, palavras malditas e abandonos e decepções. Gente, pessoas aqui que estão sofrendo há anos com portas fechadas, lacradas, bloqueadas, que não conseguem nem sequer conseguir olhar à sua frente um alinhamento com Deus, ou até mesmo um processo com Deus. Mas quem são os vales de osso seco, pastora? São os sonhos, queridos, que viraram pó. Talvez casamentos que se perderam no sentido. Filhos que se distanciaram do Senhor.
profissionais que perderam o propósito, pessoas que não sabem mais o que fazer da vida, mulheres feridas que perderam sua identidade por causa da dor, homens quebrados por dentro, vestindo capas de forças que não são sustentadas mais, que não sustentam mais. Ossos secos são ministérios paralisados, são chamados esquecidos, são vidas que não veem mais sentido. Glória a Deus, aleluias, queridos. Quantas pessoas estão aqui, nesse momento, paralisados, chamados esquecidos, vidas que não veem mais sentidos de continuar orando, jejuando, até mesmo acreditando. E o pior, tem gente aqui, como os ossos fragmentados, espalhados, sem conexão. Perdeu até a unidade, perdeu a força de se reunir, de adorar, de clamar a Deus. Mas há algo que o Senhor te chama nesta noite, que vai mudar tudo, porque o Espírito Santo de Deus estava em Ezequiel. Deus não estava no vale. Ei, o segredo, Deus não estava no vale. Deus estava em Ezequiel. Aleluias. Deus não estava no vale, mas estava com o profeta. Ele não estava nos ossos, mas estava em quem tinha sensibilidade espiritual para crer no impossível. E aqui está uma virada dessa história. Deus pergunta: Ezequiel, esses ossos podem viver? Ei, eu pergunto para você. Eu não sei qual o seu nome, eu não sei qual é a situação que você está vivendo, eu não sei qual o propósito que você está aqui nesse vídeo, mas eu sei que você está e eu quero te perguntar nessa noite. Poderia esses ossos viver? Poderia essa situação que você está vivendo melhorar? Deus sabia a resposta, queridos, mas ele queria ativar o espírito profético em que carregava o sopro de vida. E é hoje que Deus está perguntando a você: dá para viver? Ainda dá para viver? Ainda dá para restaurar? Ainda dá para se levantar? Talvez a tua resposta seja como a de Ezequiel. Seja: o Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes. Porque quando você já tentou de tudo que você vê, aleluias, e a morte é a única esperança real. Aquele que sopra vida onde ninguém mais acredita. Então, Deus manda você dar ordem nesse momento. Deus, então, manda você dar ordem nesse momento. Ei, Ezequiel! Ezequiel, não para! Ezequiel, não pare. Ezequiel, profetiza. Profetiza, Ezequiel. Profetiza, mulher de Deus. Profetiza, homem de Deus. Não era para chorar, não era para reclamar, não era para fugir, não era. Há uma geração esperando que você se levante. Há filhos que só vão se alinhar quando você abrir a boca com fé. Você orar por cada um deles. Você colocar a sua mão, aleluias, na situação e dizer: Deus, chega. Então, ministérios que só vão florescer. Deus está me revelando aqui que vão só florescer, ministérios aqui vão florescer quando você liberar o que carrega no espírito. Há um povo em crise que será restaurado através da sua obediência. Assim me revela o Espírito Santo de Deus. Então, queridos, quando Ezequiel obedeceu, perdeu a minha garganta. Então, queridos, quando Ezequiel ele obedeceu, houve barulho no vale. Houve barulho, porque o que estava morto começou a se levantar, começou a se movimentar, os ossos encontraram os ossos, a conexão foi restaurada, o corpo se levantou e ainda falava algo, o Espírito, mas ainda faltava algo, corrigindo aqui, o Espírito. Faltava o Espírito. E então Deus diz: profetiza ao Espírito. E o Espírito entrou e ele tornaram a um exército poderoso. Deus está dizendo: não basta movimento, eu quero avivamento. Não basta parecer vivo, eu quero transformar os teus restos em propósito eterno. Não basta você só olhar, você precisa aprender a contemplar. Aleluias. Você pode estar no vale,
mas não está sozinho. Você pode estar ferido, mas não está acabado. Você pode estar perdido ou perdida, muitas coisas, mas ainda está. Aleluias. Ainda tem Espírito de Deus em você. Você não é, aleluia, os ossos secos. Você é Ezequiel que foi levantado para profetizar sobre os ossos. Você está ouvindo, amado e amada do Senhor? Você não é o vale. Você é Ezequiel que foi levantado para profetizar nos ossos. Então hoje é dia de se levantar. Deus não vai te tirar do vale. Ele vai te levantar no vale. Deus não vai te tirar do vale. Ele vai te levantar dentro do vale para que o vale se transforme no campo de milagre. É necessário que você entenda que o Espírito Santo, ele sopra. O Espírito Santo sopra sobre a morte. Ela tem que fugir. A dor tem que cessar. O que era impossível volta a viver. E se você hoje, em nome de Jesus, está aqui nesse vídeo e precisa ouvir uma palavra de fé, ei, eu quero trazer para você. Aleluias. Nesse momento, declare: há um exército profético se levantando a teu favor de anjos. Eu, porém, vocês um espírito e vocês viverão. Ezequiel 37:14. Amados e amadas do Pai, é muito forte, é muito além. Ei, eu vou mais aqui. Eu vou mais aqui, onde o Espírito Santo manda eu continuar. Aleluia, eu encerro, mas o Espírito Santo de Deus não quer, porque tem gente ouvindo aqui que é necessário. Deus não fez Ezequiel só olhar de perto. Às vezes ele nos permite ver a extensão do caos, não para nos assustar, mas para nos despertar a nossa responsabilidade espiritual. Louvado seja Deus, perdão a minha garganta. Ossos sequíssimos revelam que não havia mais nenhum sinal de vida, mas uma morte antiga, irreversível aos olhos humanos, Deus traz a vida. Deus manda te dizer, eu não sei qual é o problema, a situação que você está vivendo hoje, mas Deus não te pergunta como você está. Deus quer ativar a fé em você, assim como ele ativou a fé de Ezequiel. E a resposta dele é humilde, porque tu o podes. Ou seja, ele reconhece que Deus é o Deus do impossível, que Deus é o Deus que faz milagres. Aleluias. Queridos, você ainda acredita no poder de Deus? Ouvindo essa palavra cheia do Espírito Santo? Queridos, lá no versículo 4, começa aqui o milagre pela profecia. Deus mostra até os ossos mortos. Respondem ali a palavra de Deus. E você ainda rejeita essa palavra? Toma a tua boca profética. Profetiza sobre o vale. Profetiza a poder em declarar a palavra. Porque Deus está falando aqui tudo que parece morto. Pode falar com fé, mesmo para aquilo que parece que não vai ouvir, que está morto, porque a palavra de Deus, ela vem com promessa. O Espírito mais a palavra é igual à vida. E onde o Espírito entra, não há mais espaço para a morte, porque Deus prometeu não apenas reformar a estrutura, mas trazer a vida e a verdade. Então o processo da restauração começa, e Deus não faz nada pela metade. Ele reconstrói por completo, e cada detalhe é cuidado por ele. E tendões, e carne, e pele, finalmente o sopro de vida, tudo o que o povo reconheça que somente o Senhor pode transformar o impossível. Queridos e amados do Pai, o profeta, ele obedece o milagre. O milagre começa quando você obedece à voz de Deus, porque o céu começa o quê? A se movimentar. Há barulho, há movimento, há conexão, é início de mudança. Talvez há um silêncio aí no meio, e que você não entenda o silêncio, e você entre em desespero. Deus não está falando comigo. Ah, Jesus, rebasto decanta. Até o que estava separado começa a se alinhar, porque Deus, ele agora começa a fazer novas coisas. Os corpos estão se formando. Aquilo que não havia vida. Isso nos ensina o quê? Que a estrutura sem o Espírito é apenas o quê? A aparência.
A aparência. Muitos estão vivendo de aparência. E Deus não quer que sejamos só bonitos por fora, mas Ele quer que sejamos vivos e cheios da presença dEle por dentro. Ei, Deus está falando com você. Ezequiel, ele fez algo sobrenatural, porque Deus estava com ele. Os 4 ventos simbolizam o sopro de vida. E ele pode vir de todos os lados, queridos. Esses 4 ventos representam muito forte. Deus está falando aqui, não importa o deserto, não importa aonde você está. Deus sopra a vida onde há obediência. Onde há obediência, Deus sopra a vida. E agora, os ossos mortos, mas o exército estava vivo. Deus não apenas restaura, Ele também levanta guerreiros. E aquelas pessoas que o mundo descartou agora são fortalecidas para lutar e viver a conquista. Eu quero te dizer algo. Quem está caído agora, Deus vai colocar de pé com autoridade. Deus está me falando aqui que quem está caído vai se levantar em autoridade. Porque o Deus que revela, o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente, Hebreus 13:8, é o mesmo Deus que fala conosco. Então você que está cansado, está perdido, você precisa ouvir a Deus, porque Ele responde o teu clamor nessa noite. Deus promete abrir sepulturas, ou seja, Deus promete libertar do lugar de aprisionamento. Há pessoas aqui nesse vídeo que estão vivendo como mortos emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, mas Deus declara: eu vou tirar vocês desse lugar. Eu vou tirar vocês desse lugar. Eu vou arrancar, eu vou levantar você deste lugar, porque eu sou Deus. Então Ele está abrindo caminho agora. Então, tudo que parecia ser fim, Deus traz a explicação. Tudo que Deus faz, queridos, tem um propósito maior. Porque o seu nome, ele é conhecido e reconhecido, mas você precisa glorificar o nome de Deus em meio às batalhas para que Ele possa se fazer presente na tua vida e na tua história. Porque o Senhor ainda ressuscita destinos. Ei, Deus sela promessa com vida, estabilidade e direção. Você que não conhece a Deus, comece a pedir agora restauração para que Ele possa restabelecer, te colocar no lugar certo, na hora certa e com a força certa. E tudo isso para que você possa receber de Deus. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nesse momento, comece a profetizar. Comece a profetizar sobre o seu vale, sobre o poço que você está. Eu não sei qual é o destino, não sei qual é a situação que você vive hoje. Mas neste poderoso momento de ministração, com base em Ezequiel 37, eu quero te levantar ao vale de ossos secos. Eu quero te levantar desse vale. Não só um lugar de morte é o vale, mas também de silêncio e desesperança. Mas aqui está o Deus que te prometeu e Ele te ensina hoje através dessa palavra que do impossível, diante do impossível, a palavra dele tem poder para trazer vida, restauração e propósito. E hoje talvez você esteja em um vale emocional, espiritual, familiar, financeiro, eu não sei qual é o vale. Mas essa palavra, ela vem com um sopro direto do céu para ressuscitar o que estava morto e alinhar o teu coração no mover do Espírito Santo. Amém? Louvado seja Deus. Se inscreva no canal, ative o sininho e não perca nenhuma das ministrações da nossa semana profética, que você já recebeu tua vitória. Amém? Louvado seja Deus. Não esqueça, amanhã nós temos o 3º dia da nossa semana profética. Deus abençoe. São 4 orações proféticas e uma ministração profética sobre a nossa história e a nossa vida. Deus abençoe. Desculpa a garganta, inclusive a voz, mas Deus sabe todas as coisas. Deus abençoe a todos e tenha uma ótima noite, que Deus possa aí trazer à memória aquilo que te traga esperança e renovar as tuas forças.